Olá, pessoal! When conjugating regular verbs in Portuguese, we often refer to their infinitive forms as AR, ER, and IR ending verbs. But how about the verb por and its derivative verbs such as compor, decompor, propor, dispor, opor, supor, repor, expor, and others? Welcome back to Plain Portuguese, where you learn how to conjugate the verb por and its derivatives in different verb tenses and speak like a Brazilian. A aula de hoje será predominantemente em português. Caso necessário, ativem as legendas em inglês para acompanhar melhor as explicações e os exemplos dados. Bem, vamos começar. O verbo por equivale ao verbo put em inglês. Por é um verbo bastante irregular em português. Como em muitos casos os verbos por e colocar são sinônimos, e colocar tem conjugações muito mais fáceis, alguns alunos não dão tanta importância ao verbo por. No entanto, se esquecem de que há diversos verbos que derivam de por, como os verbos compor, decompor, propor, dispor, opor, supor, repor, expor, entre outros. Os verbos derivados de por terão exatamente as mesmas conjugações do verbo por. Por isso é extremamente importante que vocês aprendam a conjugar o verbo por. Assim saberão conjugar todos os outros verbos terminados em por. Vamos agora às conjugações do verbo por. Optei por não incluir os pronomes tu e vós, já que ambos são pouco usados no Brasil. No presente do indicativo temos o seguinte: eu ponho, você, ele, ela põe, nós pomos, vocês, eles, elas põem. Aqui há muitos sons nasais. Eu ponho, eu ponho, você, ele, ela põe, põe. Duas sílabas, põe, põe. Você, ele, ela põe. Nós pomos, vocês, eles, elas põem, põem. Duas sílabas mais uma vez, põe, põe. Aqui no Brasil, põe e põe tem a mesma pronúncia. Põe, põe, a mesma pronúncia. Vamos aos exemplos com o verbo por. Bem, todas as manhãs eu e minha família temos a mesma rotina. Eu ponho a roupa para secar no sol. Minha mãe põe o feijão de molho. Durante o almoço, pomos a conversa em dia. Numa linguagem coloquial, é mais comum usarmos a gente põe. Então, durante o almoço, a gente põe a conversa em dia. Mas eu gostaria de praticar com vocês pomos. Então, durante o almoço, pomos a conversa em dia. Depois do almoço, elas põem a louça suja na pia. Bom, no pretérito perfeito do indicativo, temos o seguinte: eu pus, você, ele, ela pôs, nós pusemos, vocês, eles, elas puseram. Vocês ouvirão alguns brasileiros falarem pus com um pequeno i, pus. Eu pus, você, ele, ela pôs. Ou então, eu pus, você, ele, ela pôs.
Escolham a pronúncia que acharem melhor. Vamos aos exemplos. Ontem de tarde, eu pus uma música bem animada para dançar. Meu irmão pôs uma fantasia muito engraçada. Dançamos muito. Antes que nossos pais voltassem para casa, pusemos os móveis no lugar. Vocês puseram tudo no lugar? Ups! Acho que não pusemos as almofadas no lugar. Ixi. No pretérito imperfeito do indicativo, temos o seguinte. Eu punha, você, ele, ela punha, nós punhamos, vocês, eles, elas punham. Vamos aos exemplos? Quando eu era criança, eu sempre punha os sapatos da minha mãe. Você também punha os sapatos dos seus pais? Eu e minha irmã punhamos os sapatos, os colares, os anéis da nossa mãe. Fazíamos uma grande bagunça. Às vezes, nossos pais nos punham de castigo. Bem, no futuro do presente do indicativo, não há segredos. A raiz do verbo se mantém e acrescentamos as terminações desse tempo verbal. Então, teremos eu porei, você, ele, ela porá. Nós poremos, vocês, eles, elas porão. Porão, Bia. Mas porão não é basement? Verdade, é exatamente a mesma palavra. Coincidência, hein? Porão. Como a conjugação do verbo por no futuro do presente do indicativo não é tão problemática, vamos aos próximos tempos verbais. No entanto, antes, lembrem-se de que na oralidade aqui no Brasil é mais comum usarmos a combinação ir mais o verbo principal no infinitivo quando falamos sobre o futuro. Tem uma aula sobre isso no canal, vou deixar o link logo abaixo. Então, por exemplo, a frase eu vou pôr as malas no porta-malas é mais comum do que eu porei as malas no porta-malas. Eles vão pôr os móveis antigos no porão é mais comum do que eles porão os móveis antigos no porão. Continuando. No futuro do pretérito do indicativo, a conjugação também não é problemática. A raiz do verbo se mantém e acrescentamos as terminações desse tempo verbal. Então, no futuro do pretérito do indicativo, the conditional, eu poria. Você, ele, ela poria. Nós poríamos. Vocês, eles, elas poriam. Agora no subjuntivo. Ai, Bia. No presente do subjuntivo temos o seguinte. Eu ponha, você, ele, ela ponha, nós ponhamos, vocês, eles, elas ponham. Vamos aos exemplos. Prof, onde posso pôr minha bicicleta? Você prefere que eu ponha perto da porta? Sugiro que ponha aqui no cantinho, perto da janela. Vamos começar nossa aula? Professora, Pois não, Murilo? é necessário que ponhamos em prática tudo o que aprendemos. Perfeito, perfeito. Crianças, sugiro que ponham seus brinquedos na mochila. A aula já vai começar. No imperfeito do subjuntivo, vamos ver a conjugação. Eu pusesse,
Você, ele, ela pusesse. Nós puséssemos. Vocês, eles, elas pusessem. Prestem atenção à pronúncia. Primeiro temos um som de Z. E depois um som de S. Então, eu pusesse. Eu pusesse. Eu pusesse. Você, ele, ela pusesse. Nós puséssemos. Vocês, eles, elas pusessem. Antes de irmos aos exemplos, se a aula de hoje tem sido útil para vocês, deem o seu curtir. Vocês ajudarão o nosso canal a crescer e a vocês mesmos, pois o YouTube recomendará vídeos parecidos com este. Não se esqueçam de dar o seu curtir. Vamos aos exemplos? Professora, minha plantinha morreu. Se eu pusesse água na plantinha todos os dias, ela não morreria. E se você pusesse um pouquinho de água agora? Bea, e se nós puséssemos a plantinha na janela? Eu gostaria que vocês pusessem a plantinha de lado e prestassem atenção na aula. No futuro do subjuntivo. Estas crianças. No futuro do subjuntivo temos o seguinte. Eu puser, som de Z. Eu puser, você, ele, ela puser, nós pusermos, vocês, eles, elas puserem. Vamos aos exemplos? Bea, o que acontece se eu puser o dedo na tomada? Murilo, não faça isso! Se você puser o dedo na tomada, vai levar um choque. Precisamos deixar a sala de aula mais segura para as crianças. Assim que pusermos protetores de tomada, a sala ficará mais segura. E espero que os técnicos me avisem assim que puserem os equipamentos de segurança. Murilo. Finalmente, no imperativo. E imperativo é aquele modo verbal usado para dar ordens, instruções, sugestões. Então, nós temos o seguinte: ponha, ponhamos, ponham. Vamos aos exemplos? Murilo, ponha os sapatos. Crianças, ponham os casacos antes de irem embora. Gostaram da aula de hoje? Não se esqueçam de que os verbos derivados de por seguem exatamente a mesma conjugação. Por isso é importante que vocês saibam conjugar o verbo por apropriadamente. Criem frases e histórias para praticar. Ponham em prática. Ponham em prática o que têm aprendido. Obrigada por assistir a mais uma aula e até a próxima. Tchau!